A Argentina está se aproximando da OTAN. A Ucrânia fez uma cúpula de paz na Suíça que fracassou. E o Brasil muito perto de perder a sua maior empresa de defesa, a Avibraz, que está sendo vendida para a China. O Brasil completamente indefeso contra uma possível invasão estrangeira. Se você quer entender tudo sobre geopolítica internacional e também aqui do Brasil, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E você deve estar percebendo aí muita coisa diferente no Atualiza aí, né? Na verdade isso é um teste. Eu quero saber a sua opinião, você que assiste o canal aqui com frequência, quero saber, para você, é melhor os vídeos gravados assim, na vertical, em pé ou na horizontal? É melhor. Isso aqui é apenas um teste, a depender aí do feedback que você der, eu vou aí ou permanecer com os vídeos dessa forma ou voltar na forma antiga. Uma coisa importante, você costuma assistir esses vídeos do Atualiza aí por onde? Pelo seu telefone celular, pelo seu tablet ou pela sua televisão, ou quem sabe até no seu computador, porque baseado nisso também eu vou ter uma métrica sobre como fica melhor a gravação dos vídeos. Então, diz aí para mim, coloca aqui nos comentários, horizontal, eu no cantinho e a matéria, as reportagens do outro, ou aqui na vertical, eu em cima e as matérias aparecendo aqui embaixo. Preciso saber a sua opinião, porque é o seu feedback que vai dizer como fica melhor. Isso aqui tudo é para melhorar a qualidade para você. Beleza? Tamo junto? Obrigado aí. Não esquece de colocar ali o seu comentário com a sua opinião. Vamos para as notícias de hoje, porque hoje temos muitas notícias, né? 3 notícias muito importantes. A primeira delas, vamos falar da Argentina. A Argentina que desde que elegeu Javier Milei vem despontando na América Latina, fez o seu primeiro superávit em 16 anos. Pois é, a situação econômica lá é muito difícil, a pobreza cresce a cada dia, mas o Milei está tentando aí com seu remédio amargo recuperar o prestígio da Argentina. E aí, fazendo uma comparação, a Argentina é o segundo maior país da América Latina e justamente o segundo mais importante, rivalizando com quem? Com o Brasil. E nós já fomos grandes rivais. Hoje não somos mais, e que bom que não somos. Temos que ser parceiros e não rivais. Mas o Milei está mexendo as peças corretas no xadrez da geopolítica, colocando a Argentina em evidência, enquanto o Brasil, esse só perde relevância. Por quê? Porque simplesmente tem à frente da diplomacia, ou melhor, à frente da nação, um anão diplomático, uma pessoa com pouquíssimo conhecimento na área de geopolítica, aliás, um pouquíssimo conhecimento em absolutamente tudo. Quer dizer, tudo não, né? Talvez formas diferentes aí de, né? Você sabe. Bom, não pode falar mais aqui no YouTube, porque agora ele é um ex-condenado, melhor, ele é um descondenado. Ele não pode mais ser acusado de nada, uma vez que o STF, né, fez tudo para escrever. Pois bem, enquanto o Lula fica dando essas declarações completamente esdrúxulas, atrapalhadas no cenário internacional, colocando o Brasil do lado errado na história, o Milei tem agido ali com muito mais sabedoria. E dessa vez, olha só, ele está se aproximando da maior organização militar da história da humanidade. Justamente a organização no qual o Brasil se afasta a cada dia, e o Brasil precisa da OTAN. Nós vamos falar dos caças que o Brasil está precisando, não hoje, no próximo episódio, e esses caças virão justamente da OTAN. Mas o Brasil se afastando e pode vir a ter problemas. Já a Argentina, olha só, o UOL Notícias diz assim, ó, Milei se aproxima da OTAN e entra para grupo que fornece armas para a Ucrânia. Primeiro ponto, já que eu estou fazendo uma comparação. Sinceramente, eu não acho que o Brasil deveria fornecer armas para a Ucrânia. Se o Lula acertou em alguma coisa, foi não ceder à pressão alemã de Olaf Scholz para vender para a Alemanha, que consequentemente venderia para a Ucrânia, a munição dos carros de combate brasileiros. Eu acho que isso está totalmente correto. O Brasil precisa ser um país pragmático. O Brasil precisa fazer comércio com todo mundo. O Brasil não tem que entrar nesses conflitos. Mas o Brasil precisa se posicionar ao lado das democracias e não do lado das tiranias do Oriente. Embora nem todos os países do Oriente sejam tiranias, assim como nem todos os países do Ocidente são democracias.
democracias. Há exemplo aqui no Ocidente, Cuba e Venezuela, e Nicarágua, que são justamente os países que o governo petista mais gosta. Desses aqui, ó, proximidade total. Das democracias, desses nem tanto. Se liga aí nas letrinhas pequenas. O governo argentino de Javier Milei passou a fazer parte do grupo de países que prestam ajuda militar para a Ucrânia, se aproximando da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O líder argentino também aderiu à aliança que se mobiliza para recuperar crianças ucranianas que sofrem essa questão aqui, né? Não vou dizer aqui esse nome porque o YouTube tá chato, viu? O YouTube tá chato demais. Pelos russos, sim, os russos estão lá pegando essas crianças, né? E infelizmente elas estão desaparecendo. Em troca, recebeu uma condecoração do presidente Volodymyr Zelensky. Vamos falar a verdade. A ajuda argentina, a ajuda militar argentina para a Ucrânia é muito mais uma questão diplomática e de aproximação do que efetivamente vai fazer algum resultado. A Argentina não está conseguindo cuidar nem dela. As forças militares argentinas são ridículas, principalmente depois da Guerra das Malvinas, que a Argentina foi dizimada pelo Reino Unido. Pois muito bem. Então veja o jogo estratégico do Milei, se posicionando próximo à OTAN para se tornar ali justamente um parceiro estratégico. Não é que a Argentina vai entrar na OTAN, mas está se colocando como um parceiro da OTAN, coisa que o Brasil se afasta a cada dia. E aí você que está me assistindo vai falar assim, é isso mesmo, o Brasil tem que se juntar aos BRICS. Deixa eu te explicar, os BRICS nunca serão uma aliança militar e eu te explico o porquê. Porque você tem nos BRICS países que são rivais, é isso mesmo, preste atenção, Índia e China são rivais na Ásia. E pior, você tem 3 grandes potências na Ásia e eles vão disputar espaço regional. Então essa história de aliança militar não vai rolar no caso dos BRICS. E outra, o Brasil está completamente descolado, longe, geograficamente distante das principais potências. O Brasil precisa aprender a negociar. E sabe quem poderia ser o nosso professor? A título de exemplo, a Índia, país que nunca foi de se alinhar automaticamente a ninguém. Aliás, durante a Guerra Fria, se posicionou como o principal país não alinhado, conseguindo tanto do bloco socialista quanto do bloco capitalista vantagens estratégicas, até mesmo para sua defesa nacional, que conta com excelentes armamentos russos e excelentes armamentos da OTAN. Então vamos lá, seguindo. O gesto chamou a atenção dentro do Itamaraty e foi recebido como um sinal de que as relações geoestratégicas entre Brasil e Argentina podem enfrentar um sério desafio nos próximos anos. E podem mesmo. A depender do que vai acontecer com o Brasil e também com a Argentina, imagina que de fato a Argentina consegue ter uma recuperação econômica, o Milei é reeleito e aí, meu amigo, a Argentina vai galgar cada vez mais degraus no cenário geopolítico internacional, proximidade com os Estados Unidos, com os países do Ocidente, com a União Europeia, com a OTAN, e o Brasil vai ficar cada vez mais para trás, cada vez mais na rabeira. Esse é o futuro do Brasil, enquanto for governado por esse tipo de gente, por esse tipo de partido, que só pensa em se manter no poder. A esperança de Buenos Aires é que, ao fazer parte do bloco, o governo Milei consiga uma relação positiva, tanto com o bloco europeu quanto com os americanos. Também se espera que isso signifique que, no futuro, a Argentina tenha acesso à tecnologia militar. A Argentina acabou de comprar aviões de caça F-16 de segunda mão lá da Dinamarca. E você sabe que um caça F-16 para ser vendido precisa da autorização de quem? Dos Estados Unidos. Por quê? Porque é o dono do avião, é quem fabricou. Então eles estão querendo ter acesso à tecnologia militar. E o Brasil hoje é um país capenga, manco em tecnologia militar, em arsenal, em capacidade operacional. Eu estava fazendo aqui uma reflexão para entender o quanto o Brasil é atrasado e a responsabilidade disso cai sobre o colo da esquerda, do PT especificamente. E aí eu fui fazer as contas. Quantos anos o Lula ficou no poder? Quantos anos a Dilma ficou no poder? E agora com a volta do Lula. E se liga, quando chegar no final do mandato do Lula, se é que ele vai chegar ao final, ele vai ter, o governo petista vai ter 18 anos à frente da presidência da República. 18 anos. É mais do que a soma de todos os outros presidentes do Brasil desde a redemocratização somados. E aí eu te pergunto, se hoje o Brasil é um país capenga, manco e irrelevante, o principal culpado é quem? É a esquerda brasileira, é o petismo, é o senhor Lula. Então, você que me assiste, cidadãos brasileiros, aprendam a votar. Pare de colocar esse tipo de gente, esse tipo de partideco, esse tipo de
ideologia nefasta na presidência da República, no Congresso Nacional e nas principais instituições do nosso país. Pelo amor de Deus, Brasil, acorde, vamos prosperar. Mas aí me diga você, quem é que está correto nesse jogo geopolítico? O PT e o Lula ou o Milei na Argentina? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários. Então bora mudar de assunto, então vamos falar de Ucrânia. Olha só o que aconteceu. Você que assiste aqui o canal diariamente está sabendo que estava rolando ali uma conferência, uma cúpula de paz lá na Suíça, na qual o Brasil se furtou a participar. O Lula, o gênio geopolítico, falou que não iria participar. Por quê? Porque a Ucrânia também é culpada pelo conflito, porque o Zelensky gosta de guerra e ele não gosta, o Lula não gosta de guerra, o Lula gosta de paz, então ele só vai participar de reunião se tiver Putin e Zelensky, ou pelo menos representantes da Rússia e da Ucrânia. E eu queria saber o seguinte, como é que o Lula vai propor qualquer coisa se a Ucrânia é a vítima e a Rússia o invasor? Enfim, coisas de uma mente, né, de um cérebro de ervilha. Pois muito bem, sem a presença do Brasil, que aliás até estava lá, mas apenas como observador, mais de 100 países se reuniram para uma grande conferência de paz. E sinceramente, sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão basicamente nenhuma. Eles até emitiram ali uma nota, né? Fizeram um texto oficial, mas assim, um negócio bem xoxo, um negócio bem fraco, que na prática não altera em nada, mas dá à Ucrânia alguma relevância e a possibilidade de receber ajuda financeira e militar de outras nações. Nesse contexto, tem uma relevância, mas impacto real nesse conflito, nesse momento, não vejo nenhum. Nexo diz assim na sua manchete: 80 países assinam texto final de cúpula de paz para a Ucrânia. E diz assim as letrinhas pequenas. O texto final afirma que, abre aspas, o uso de força contra a integridade territorial ou contra a independência política de qualquer Estado deve ser evitado. Fecha aspas. Ah, jura? Mas ninguém estava sabendo disso, né? Nem faz parte da ONU esse tipo de ordenamento jurídico internacional. Seguindo aí. Também diz que são inadmissíveis ameaças ou uso de armas nucleares e pede a libertação de todos os prisioneiros de guerra e o regresso dos civis ucranianos detidos ilegalmente, conforme mostrou o jornal britânico The Guardian. Aí eu te pergunto, presta atenção, se você quer dar uma, né, no caso, uma declaração dura, forte, eu vou falar, olha, é inadmissível você utilizar armas nucleares ou ameaçar. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Só pode exigir isso quem tem força suficiente para retalhar. E sim, alguns países que estavam na reunião têm força para retalhar. A França tem, o Reino Unido tem, principalmente os Estados Unidos. Todos esses têm força para retalhar. Mas a grande verdade é que, na prática, ninguém vai usar a arma nuclear nesse conflito. Tobias, pelo amor de Deus, o Putin vive ameaçando. Pois é, na Coreia do Norte também vive ameaçando. Gente, o uso de uma arma nuclear num teatro de operações como o da Ucrânia, que envolve ali, tá na Europa, isso aí seria uma catástrofe. Inclusive para a Rússia. Até mesmo a China teria problemas com a Rússia se a Rússia efetivamente usasse uma arma nuclear. A Rússia estaria inaugurando uma nova era de conflitos que poderia inclusive legitimar o uso de armas nucleares por outras potências, contra a Rússia, contra a China e contra os aliados russos. Então, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. Bom, não vai acontecer naquele sentido, né? Não deve acontecer, é difícil de acontecer, mas nunca se sabe o que passa na cabeça de um ditador, ainda mais num país eco como a Rússia. Quando eu digo país eco é porque é o seguinte, porque lá não existe uma legislação efetiva, né? Lá quem manda é quem pode mais, é o uso da força, e é assim há muito tempo na Rússia, tá? A Rússia sempre tem líderes fortes, a Rússia sempre tem ditadores, a Rússia não tem uma democracia pujante e nunca teve. Essa é a grande verdade. Seguindo para finalizar, o documento final foi assinado por mais de 80 países e organizações internacionais que estiveram no encontro, entre eles Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha, Itália e Japão, como contou o site do canal CNN Brasil. Ou seja, como eu disse, realmente fizeram lá a conferência, choveram no molhado, falaram o que já tinham dito, fizeram um documento, 80 países assinaram, ficou por isso mesmo. Mas a Ucrânia ganha sim algum tipo de relevância, algum tipo de protagonismo, mas não vai mudar nada, absolutamente nada, na situação momentânea da guerra. No momento, no futuro, não sabemos. Mudando de assunto de novo, bora mudar de assunto mais uma vez e agora, ó, vamos trazer a história
aqui para o Brasil. Vamos falar do nosso país, dessa republiqueta de bananas, desse exército, dessas forças armadas de festim que o Brasil tem. Olha só, Folha de São Paulo diz assim na sua manchete: gigante da China propõe comprar maior fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. O Brasil é uma republiqueta de banana, o país ridículo. Nós não temos capacidade de defesa. O maior país do hemisfério sul, com riquezas incontáveis, cobiçado por todas as potências, não consegue se defender. E não consegue se defender não é de uma potência, não. A gente não consegue se defender de um país ridículo como a Venezuela aqui do lado. Gente, quando eu falo ridículo, você venezuelano não fica triste comigo, não. É por conta do regime que o seu país vive aí. E as suas forças armadas também não são essa coisa toda. Mas, obviamente, que o povo, a cultura venezuelana, isso aí, ó, maravilhoso. Beijinho pra vocês, tranquilo? Agora se liga, esse país aqui, Venezuela, que está ameaçando a soberania de um outro país, a Guiana, e até a soberania do Brasil, por usar o território brasileiro para chegar na Guiana, o Brasil não tem capacidade de se defender da Venezuela, que tem sistemas antiaéreos muito melhores que o nosso. Aliás, a gente nem tem sistema antiaéreo, só para você saber. Ou seja, hoje o espaço aéreo venezuelano é inviolável para o Brasil. Inviolável. A Venezuela tem caças muito poderosos, F-16 um tanto quanto antigos, e aviões russos, Sukhoi, MiG, e o Brasil tem um bando de F-5 caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, eu tô exagerando, eu sei, eles foram modernizados pela FAB, mas assim, tecnologia muito, mas muito ultrapassada, mesmo tendo sido modernizados. Esses aviões não são capazes de atingir, de atacar a Venezuela. Agora, os aviões da Venezuela, se tiverem operacionais, e a Venezuela, é claro que está mexendo seus pauzinhos ali com relação a suprimentos vindo da Rússia, porque dos Estados Unidos, os F-16 têm que ser canibalizados para poderem continuar voando, porque os Estados Unidos não vendem peça para a Venezuela. Mas a Rússia vende. Então, a Venezuela hoje tem uma capacidade militar, principalmente na parte aérea, muito superior ao Brasil. E até mesmo a nossa marinha é só sucata. Então eu te digo, aí eu volto a falar o que eu digo ali, o que eu disse agora há pouco. O Brasil vai chegar aí aos 18 anos de governo petista. Os caras conseguiram destruir as Forças Armadas brasileiras. Não que estivesse muito boa antes deles, tá? Também não estava. Mas o PT conseguiu destruir. Letrinhas pequenas para vocês. A estatal chinesa Norinco enviou carta a autoridades brasileiras para comunicar o interesse de adquirir 49% das ações da Avibras Aeroespacial, considerada a principal fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. O documento chegou na quinta-feira 13 ao Ministério da Defesa brasileiro. A informação foi confirmada à Folha por 3 oficiais generais e um integrante do governo de Lula do PT. Tobias, mas isso tá, beleza, a China vai comprar essa empresa e daí? Essa empresa é estatal, por acaso? Não. A empresa é privada. E a maioria das empresas de defesa do mundo são empresas privadas. Se você for lá nos Estados Unidos, a Lockheed, a Boeing e várias outras aí que fazem, né, de todo tipo de armamento, elas são empresas privadas. Contudo, são empresas privadas de interesse nacional. Então o Estado está sempre ali de olho. Vou dar um exemplo. O Brasil está precisando comprar uns aviões aí, possivelmente vai comprar um F-16 usado. Vou comentar isso no próximo vídeo. Para o Brasil poder comprar esse tipo de avião, por mais que seja uma empresa privada, a Lockheed, os Estados Unidos, o governo americano precisa autorizar. Tá pegando a ideia? E aí o Brasil, que é falido em termos de indústria de defesa, né? A Imbel já não funciona mais adequadamente, a Iveco, que embora fosse italiana, produzia aí veículos de combate, ou seja, a Avibras, que é uma das poucas que sobraram, pelo menos com relevância, mas que está atolada em dívidas, e um dos motivos de estar atolada em dívida é o Estado brasileiro, porque entende, se é uma empresa de defesa, ela existe porque ela está vendendo equipamentos para fazer a guerra. E quem compra esse tipo de equipamento? Iniciativa privada? Não, são os estados. Principalmente o país no qual aquela empresa está inserido. Como o Brasil faz pouca compra de equipamento militar da Avibras, a Avibras está endividada até não poder mais. E aí eu te digo, o Brasil vai continuar com esse tipo de política que não presta atenção na defesa nacional. E por que eu estou dizendo isso, gente? Vai chegar o dia que o Brasil
terá que entrar em guerra. Esse dia vai chegar. E aí não tem para onde correr. A Ucrânia está nos ensinando. Não adianta correr atrás do prejuízo depois que o conflito começou, porque aí você vai viver de esmola dos outros países. É o que a Ucrânia está vivendo. Só que diferente da Ucrânia, o Brasil tem riquezas que interessam ao mundo. Ou seja, para poder se defender de uma possível invasão estrangeira, o Brasil vai ter que ceder a soberania de boa parte do seu território. E para poder se defender adequadamente, isso leva décadas. Não só desenvolvendo tecnologia, adquirindo equipamentos, mas principalmente treinando, aprendendo a usar de forma eficiente esse equipamento. Só que um governo míope, como é o governo petista, que vai passar aí quase 2 décadas, oh meu Deus do céu, ô brasileiro burro, à frente do Brasil, simplesmente esse governo, esse desgoverno, esse anão diplomático não pensa no nosso país. Aliás, não só ele, tá? Eu culpo ele demais aqui, mas uma classe política como um todo. Olha quanto é que existe aí de fundo eleitoral, de fundo partidário, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para defesa, e não só para defesa, para várias outras coisas que o Brasil precisa, que são muito mais urgentes do que fazer política, como, por exemplo, saneamento básico, mudando até de assunto aqui. Mas é isso, essa é a minha revolta com essa republiqueta de bananas. Quero saber a sua opinião, o que você acha do governo brasileiro estar vendendo, não, o governo não, né? Da maior empresa brasileira de defesa está sendo vendida para o capital estrangeiro chinês, ou seja, a China comandando uma empresa de defesa no Brasil. Bom, quero saber a sua opinião, comentários aqui, e importante, esse formato aqui te agradou? Fica legal você assistindo aí na vertical? Você assiste aí o Atualiza aí indo pro trabalho, você coloca ali no suporte de celular no carro e tá assistindo? Coloca aqui nos comentários para eu saber, para eu ter um feedback, para saber se eu continuo gravando vídeo na vertical ou se você coloca assim no comentário. Ou não, Tobias, pelo amor de Deus, ficou horrível, volta para horizontal. E aí eu vou analisar isso aí e gravo os próximos vídeos. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Beijo grande do Tobi e eu volto amanhã com mais um episódio. Boa semana para todo mundo, hein? Fica com Deus. Fui!